Olá, professor Fernando Rosário de Souza, para uma breve revisão sobre a introdução à filosofia. Primeira coisa é a gente entender a etimologia, a origem da palavra filosofia. Em grego, philo é amigo e sofia é sabedoria. Então isso significa que filosofar é ser amigo da sabedoria, é ser amigo do saber. Por que os gregos escolheram a palavra filosofia e não frater, Sofia, já que frater é irmão? Porque isso implica uma relação de escolha. Os amigos a gente escolhe. Irmão, às vezes a gente gosta, a gente não gosta, mas é uma relação de obrigação. Então, a sua relação com o saber tem que ser uma relação de escolha e não de obrigação. Como que a filosofia surge? Lá no século VI a.C., 501 a 600 a.C., a gente tem os genos, aquelas aldeias de ligação genética com propriedade coletiva, passando a virar polis, que não é aquela bonequinha que rasga a roupa no dedo, não. São as cidades-estados gregas. Lembra que a polis voltada para a cultura e para a democracia era Atenas, porque você tem que estar de antenas ligadas, e Esparta era voltada para a guerra, porque numa guerra você usa a espada. Então, com o surgimento das polis, surgiram demandas de comércio, de expansão territorial, de ser eleito na eclésia, na assembleia. Então, se antes os mitos eram suficientes para explicar por que está chovendo, Poseidon agitou seu tridente no mar, a água do mar espumou e fez a chuva que molha as minhas plantações de azeitona, por isso que ela é salgadinha. A explicação mítica dava certo até o século VI a.C. Só que quando eles começam a virar grandes comerciantes e vão levar toneladas de azeite pelo mar para a Fenícia, para o Oriente, se o navio afundar, não dá mais para explicar que é Poseidon. A explicação é insuficiente. Eu vou precisar ter explicações racionais, como aqui o Tales dá, por exemplo, sobre o ciclo da água, que no calor a água evapora, depois condensa, depois precipita, e se a variação de temperatura for muito grande num pequeno intervalo, isso pode fazer com que surjam tempestades. Agora a tempestade vai ter uma explicação racional e não mais uma explicação sobrenatural, mítica. Tem uma música que um professor de filosofia adaptou do One Direction que diz assim: é que o mito não aguentou quando Logos nasceu, transformando temas míticos em racionais. Vamos achar, qual é o princípio de tudo? Então os pré-socráticos, o Tales está entre eles eram monistas. Eles queriam encontrar a substância que formava tudo que existe. A arqué, que pode ser escrita com CH ou QUE. Então, o que seria a arqué? Seria a substância que forma tudo o que existe. Então, para esses pré-socráticos que tentavam encontrar a physis, não mais uma explicação de cosmogonia, mas uma explicação de cosmologia, a lógica do cosmo. Para Tales, a arqué, a substância que forma tudo que existe, era a água. É só você imaginar o gole d'água. Tales, 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 Tales. Para Pitágoras, essa substância, a arqué, eram os números, número Pitágoras. E para Demócrito, é só você lembrar que demora para você aprender química, era o átomo, tá? Só que além desses pré-socráticos, vai ter outro tipo de pré-socráticos que não são da physis, são da além da física, metafísica. O Parmênides vai dizer que a substância que forma tudo que existe não é bem uma matéria, mas é a permanência. O que é, o que não é, não é. A essência vai ser sempre mantida. Já para o opositor dele, opositor intelectualmente, o Heráclito, tudo muda. Um homem não pode se banhar duas vezes no mesmo rio, porque na segunda vez nem o homem será o mesmo homem, nem as águas do rio serão as mesmas. Então o Parmênides é o da permanência. E o Heráclito é o que está tudo errado e vai mudar, tá?
Só que, então, esses são os da Físis. Ó, o Heráclito é o que está tudo errado, vai mudar. O Parmênides é o da permanência, tá? Além dos pré-socráticos da Físis, da Metafísis, nós vamos ter os pré-socráticos sofistas, que é aqueles que falam assim: o pessoal da Físis e da Metafísica, vocês estão perdendo tempo à toa. O importante é usar o conhecimento para ganhar voto, para ganhar poder, para influenciar pessoas, tá? Ou seja, eles eram bons de oratória, eles ligavam para a retórica, para o discurso, para o convencimento. Eles só não contavam que eles iam encontrar um barbudinho meio chato, chamado Sócrates, que questionava com perguntas. O método do Sócrates era uma pergunta levar a outra pergunta. Era responder uma pergunta com outra pergunta. E ele mostrava a incoerência dos sofistas, gerando muita raiva e sendo condenado à morte pelos mesmos. Então os sofistas diziam: olha, as coisas podem ser verdadeiras ou falsas. O importante é o discurso que você usa. O homem é a medida de todas as coisas, ou seja, o discurso deve nos servir, não a gente servir aos discursos. Mas será que isso não vai gerar nenhuma crise ética? O Sócrates mostrava a incoerência. E aí, sobre as origens da filosofia, é que o mito não aguentou quando o Logos nasceu, transformando temas míticos em racionais. Meu carregamento de azeite, a partir do século VI a.C., se ele afundar no mar, eu não posso explicar, porque foi pelo mau humor do Poseidon. Eu preciso ter uma explicação racional, como a do Tales. Então, os pré-socráticos defendiam, como eu já falei, que existe uma substância que forma tudo que existe. Então, eles são chamados de monistas, ou defensores do monismo, e buscam a arqué, que pode ser com Q-U-E ou com C-H-E. É um pouco chato falar pré-socráticos, porque eles nem sabiam que o Sócrates ia existir. Então, você chamar os caras de pré-socráticos quando eles nem sabiam que o Sócrates ia existir, talvez seja injusto, mas é o termo histórico. Se você quiser chamar de monistas, também é o nome pelo qual eles são conhecidos. Como eu falei, esses pré-socráticos, eles não sabiam que viria um grande pensador, o Sócrates. Por isso que eles são pré-socráticos. E o Sócrates vai ser aquele que vai ser o terror dos sofistas. Ele vai mostrar a incoerência. Não é esse Sócrates, obviamente. Esse Sócrates, jogador do Corinthians, é uma homenagem a este daqui. Muito bem, o Sócrates que dizia: só sei que nada sei. Ah, então ele não sabia de nada? Não, ele admitia a ignorância dele como um pré-requisito para conhecer outras coisas. E ele não escrevia. Se você falar assim: ah, eu já li todos os livros de Sócrates, é verdade. Você não leu nenhum, ele não escreveu nenhum. Quem escreve as ideias dele são os alunos dele, principalmente o Platão. Tá? E o Platão, ele conta algo para dizer por que o mestre dele foi morto. É a alegoria da caverna. Então ele diz que os sofistas, os falsos pensadores, tentavam induzir o povo da Grécia a acreditar em ilusões. Eles projetavam uma espécie de fantoches que faziam sombras no fundo da caverna para as pessoas que estavam acorrentadas à ignorância. Então esses daqui são o povo acorrentado à ignorância, verem as sombras projetadas e acharem que isso era a verdade. Mas as sombras são ilusões. Até que algum desses homens, Sócrates, conseguiu escapar da caverna e ver que o conhecimento não se baseia em sombras, em ilusões, mas que a realidade é muito mais clara, mais nítida, mais colorida, mais libertadora, quando ele tenta voltar para a caverna para soltar os homens que estavam acorrentados à ignorância. Esses homens acreditam que o pensador que se libertou está alucinando, está louco, e o matam. E esta é a grande alegoria, tá? O homem que se liberta da caverna é um livre pensador. O homem acorrentado à caverna é alguém preso à ignorância. E as sombras projetadas são as ilusões do conhecimento, enquanto a luz é o conhecimento verdadeiro.
Bonita essa metáfora, né? Então, o Sócrates ele tem influência dos pais dele, só para você saber. O pai dele era escultor, libertava o conhecimento da rocha, libertava a escultura da rocha, assim como ele liberta. A mãe era parteira, fazia vir ao mundo novos bebês. O Sócrates diz que ele fazia vir ao mundo novas ideias. Muito bem. Então ele tem um método chamado maiêutica, responder uma pergunta, outra pergunta e não dar respostas prontas. É como se ele falasse, ó, você maieu que vamos chegar à resposta. Maiêutica. Ironia, ele tinha um bom humoraço, tipo um hashtag só que não, para responder. Dizem que os sofistas, quando tentaram prender o Sócrates ou mostrar que ele era pouco sábio, levaram um pássaro na mão que estava vivo e combinaram. Vamos perguntar para o Sócrates se o pássaro está vivo ou morto. Se ele falar que está morto, a gente solta o pássaro sai voando. Se ele falar que está vivo, a gente esmaga o pássaro e deixa o pássaro cair morto. Perguntaram Sócrates, homem mais sábio da Grécia, este pássaro que está em nossa mão está vivo ou morto? O Sócrates, usando a ironia, respondeu, jovem, a resposta está nas suas mãos. E eles não conseguiram pegar o Sócrates devido a ele ser um craque. Muito bem, ele fazia a crítica aos sofistas. Ele mostrava aos sofistas onde estava a falta de lógica do seu raciocínio. Então, ele dizia ao Sócrates que ele era a raia, que apesar de estar escondido no fundo de um rio ou do mar, é capaz de, quem pisa, ser eletrocutado para acordar. Ele dizia que ele era a mosca que atrapalhava o sono de quem queria dormir na ignorância. O Raul Seixas, grande leitor de Sócrates, fez duas músicas que provavelmente são em homenagem, ao menos parcial, para o Sócrates. Diz, eu sou a mosca que pousou na sua sopa, eu sou a mosca no seu quarto a zumbizar. E também, já que o Sócrates não escrevia, porque ele falava, olha, eu posso mudar de ideia, eu não quero estar refém das ideias escritas, falou, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, sobre o que é o amor, sobre que eu nem sei quem sou. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a rever os pontos principais de introdução à filosofia, pré-socráticos e introdução a Sócrates. Até a próxima, pessoal!